Oposição denuncia crime de falso testemunho e quer anular a CPI da Petrobras. O motivo é a suspeita de que os depoentes tiveram acesso prévio às perguntas da comissão. A suspeita foi relatada pela revista Veja do final de semana. A presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor da área interna, Nestor Cerveró, teriam recebido antecipadamente as perguntas feitas pelo relator da CPI, senador José Pimentel, durante o depoimento à comissão. A revista Veja divulgou uma gravação na qual aparecem o chefe do escritório da Petrobras em Brasília, José Eduardo Barrocas, o advogado da empresa, Bruno Ferreira, e um homem não identificado. Eles dizem que tinham em mãos as perguntas que seriam feitas a Nestor Cerveró e compararam com as de outros depoentes. Não, na verdade, estão repetindo bastante as perguntas em relação ao Gabriel. Na gravação, José Eduardo Barrocas diz que enviou as questões aos depoentes por e-mail. A do Gabriel, eu passei. Hoje, os líderes do PSDB, PPS e DEM entraram com representação contra os senadores petistas Delcídio Amaral e José Pimentel, suspeitos de repassarem as perguntas. A outra representação será contra todos os depoentes ligados à Petrobras. A oposição considera que eles cometeram crime de falso testemunho. Fica claro que houve um combinemos para desmoralizar o Congresso, desmoralizar a instituição das CPIs e para blindar a presidente. Eu acho que isso é uma questão que deve ser respondida pelo Congresso. Os candidatos à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB, comentaram a suposta fraude. Há uma CPI para apurar malfeitos. Se faz uma articulação com senadores da base dela, com gente do governo, para treinar as perguntas e as respostas antes. Ela dizer que não tem nada a ver com isso, quem é que tem a ver com isso? E precisa ser comprovado, obviamente, da participação, não apenas de senadores, que é extremamente grave, não apenas de funcionários do Congresso, que é extremamente grave, mas de funcionários da presidência da República. E nós temos que investigar isso a fundo. Vila, na época desses depoimentos, a gente chegou a comentar aqui da leitura, né? Existe um media training que os advogados submetem os seus réus e tal, mas aí eu acho que estava demais, né? Estava lendo as respostas, né? É inacreditável. O Brasil é um país fantástico. A cada dia a gente vê uma novidade trágica. Nossa república de fancaria aqui, de opereta, de ópera bufa, né? Porque eu assisti vídeos, li todo esse noticiário, claro, e eles combinaram. Tem lá, aparece todo mundo falando. Combinaram a pergunta e a resposta. E o gabarito era uma espécie de cola, né? Pior até do que cola. Ou seja, dentro do Senado Federal, uma absoluta desmoralização das instituições republicanas. Então, quando eu li isso e vi, e no mesmo dia eu li a matéria da revista Época sobre o SESI. Muita gente de São Bernardo do Campo nos assiste. Ali perto do sindicato do Sindicato dos Metalúrgicos tem um SESI colocado pelo Jair Meneghelli, uma casa fantasma, no qual a nora do Lula ganha R$22 mil sem trabalhar, uma das noras. E a mulher de João Paulo Cunha ganha 30 mil. E o Meneghelli ganha 60. Ganha 36 mil de salário e 24 de representação em cargos oficiais, etc. Então virou uma festa. Essa é a república da corrupção. Quer dizer, todo mundo quer o seu, né? E esses aí que eu citei agora nem sequer trabalhavam tal. O Meneghelli desde 2003 está no SESI. Então, quando a gente vê a CPI e vê de uma revista e vê esses outros fatos, são fatos gravíssimos. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Ailton, você acha que essa CPI não vai acontecer nada também? CPI, para que aconteça alguma coisa, não pode ter maioria de governo. Aqui em São Paulo, nunca teve uma CPI, que o governo nunca deixou. Lá em Brasília, a pressão foi tal que até a maioria permitiu que houvesse CPI. Mas o que não está garantido é o espaço da minoria, da oposição. Esse espaço tem que ser ocupado. Agora, nessa CPI do Senado, eu vi que muitos senadores boicotaram porque entenderam que a CPI tinha sido montada para ser um jogo de cartas marcadas. Mas o que eu faria se eu fosse senador de oposição? Eu estaria lá o tempo todo, em todas as audiências, denunciando isso. E não esperando que um outro cara qualquer viesse denunciar para eu depois fazer essa... E agora... É uma coisa do Legislativo, é do Legislativo. A situação lá no Senado, ou seja, os parlamentares que apoiam o governo, acertaram com a situação que está na Petrobras. Como é que devia ser os depoimentos? Eu acho abominável isso, porque isso tira da CPI o seu caráter de credibilidade.
Se isso ficar provado, tira o cara de credibilidade. Agora, essa é uma instituição das poucas que tem o Congresso Nacional, que pode fazer investigações com competência. E se isso sai para o outro lado, eu não lembro do senador Agripino Maia estar lá no dia interpelando essas pessoas. Eles boicotaram isso, não foram, deixaram o quadro aberto para que a situação fizesse o que quisesse. Agora, a situação se fez, se o Delcídio fez, se o outro senador fez, isso, olha, foi um ato muito mal feito e em prejuízo do Poder Legislativo.